Como você está? Espero que esteja tudo bem e em paz aí com você. Hoje, em mais uma edição do nosso Café com Jesus, Gênesis 35, leitura e reflexão da palavra. Bora lá? O retorno de Jacó a Betel. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse-lhe, pois, Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próxima a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon Bacute. Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei essa terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ele uma oferta de bebidas, e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. A morte de Isaque e de Raquel. Eles partiram de Betel e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E quando padecia muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Migdal-Éder. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Esses foram os filhos com Lia: Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Esses foram seus filhos com Raquel, José e Benjamim. Esses foram seus filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Esses foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer. Foram esses os filhos de Jacó, nascidos em Padã Arã. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaque em Manre, perto de Kiriat Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos. Morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. E seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Nós te louvamos e agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, também pela leitura de Gênesis 35, e agora pedimos a direção e o discernimento do Teu Santo Espírito para refletirmos sobre essa palavra, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Então, Gênesis 35 é esse capítulo aí de transição profunda, marcado então por uma renovação espiritual, consolidação da promessa e também de perdas familiares significativas, não é verdade? É o momento em que Jacó encerra então a sua longa fase de peregrinação e retorna para as suas raízes familiares. Aqui a gente começa então algumas separações, né, entre versículos. Primeiro, ali o chamado ao altar e a purificação ali no versículo 1 até o 7, em que há ali uma diretriz clara, né, de Deus pedindo para que Jacó volte ao local da sua primeira grande experiência espiritual, e ele instrui Jacó então a subir a Betel, fixar a residência ali e construir um altar ao Deus que lhe apareceu quando fugia de Esaú. E aí a gente entende que houve, na verdade, ali no capítulo anterior,
aqui a parada em Siquém, né? E agora tem, parece que um puxão de orelha no versículo 1, é isso mesmo? Sim. O versículo 1 é de fato uma intervenção aqui corretiva de Deus. Por quê? Porque quando Jacó fugiu de Esaú, 20 anos antes, ele fez um voto lá em Betel, você pode ver isso em Gênesis 28, 20 a 22, prometendo então que se Deus o trouxesse de volta em paz, Betel seria a casa de Deus. E o problema é que ao retornar, né, rico ali e ficar apaziguado com Esaú, Jacó não foi direto para Betel, ele parou no meio do caminho ali no vale fértil de Siquém, que a gente já viu, né? Uma terra muito boa. E aí o que que acontece? Comprou terras ali, armou suas tendas e se acomodou. E aí o que que acontece? Essa acomodação geográfica gerou para ele uma estagnação espiritual e que culminou no desastre que a gente viu lá de Gênesis 34, o estupro da filha de Diná e o massacre ali brutal, né? De toda aquela situação da cidade ali que os seus filhos Simeão e Levi promoveram. E aí tem toda uma dificuldade para poder, né, se resguardar e poder se acertar isso. E aí o que que acontece? No versículo 1 é Deus mesmo sacudindo Jacó. Você se misturou onde não devia, esqueceu o voto que me fez e sua família está perdendo a identidade. Volte para o lugar do nosso primeiro encontro. Esse é um chamado, então, de Deus ao arrependimento, né? E ao realinhamento de propósito por parte de Jacó. E aí a gente vê, então, aquela questão de que Jacó assume essa liderança espiritual da sua casa, ele promove ali uma limpeza espiritual e ordena, então, que todos ali se desfaçam dos deuses estrangeiros. Lembram-se lá dos ídolos trazidos de Padã Arã por Raquel e outras coisas mais também, né? Os brincos ali e tal, e purifiquem-se e troquem de roupa. E eles enterram então ali os ídolos, né, debaixo do carvalho de Siquém. E temos então a proteção de Deus, que enquanto eles viajam, o terror de Deus, né, cai sobre as cidades vizinhas ali, impedindo que ataquem a família de Jacó após o massacre ocorrido ali no capítulo anterior. E em vez de retaliação, tem medo. O que é esse terror de Deus no versículo 5? Bom, depois que Simeão e Levi assassinaram os homens lá, todos os homens de Siquém, a gente viu que Jacó entrou em pânico, sabendo ali que nas cidades ali, as cidades cananeias, né, poderiam ali vir se unir ali para exterminá-lo e para exterminar sua família também, como forma de retaliação. Então, pela lógica militar, né, esse era o pensamento, o que acontece? O clã de Jacó, ele ia ser o quê? Extirpado do mapa. E aí o que acontece? Isso, de certa maneira, vamos dizer assim, dava muito medo para Jacó, mas foi por uma intervenção da graça de Deus que paralisou essa mente dos inimigos aí e fez com que aí houvesse um temor sobrenatural, né, um pânico que foi enviado aí pelos céus sobre as populações vizinhas. Então, isso na verdade o que acontece é o seguinte, que Deus os protegeu de tal forma que ninguém teve coragem de pegar as armas para persegui-los enquanto viajavam para Betel. E aí a gente percebe que é a proteção divina agindo mesmo nas brechas que a gente tem, né, as brechas difíceis aí de você poder aí ter uma tranquilidade que só Deus pode dar. E aí, continuando o altar, né, Jacó constrói então o altar e chama o lugar de El Betel, ou seja, o Deus de Betel. Temos aqui um breve parêntese com a morte de Débora, né? Esse registro dessa morte, do sepultamento de Débora, que era a ama, então, de Rebeca, né? Que era mãe de Jacó, e ela é enterrada ali em um carvalho em Betel, que passa a ser chamado de Alon Bakut, ou então Carvalho do Pranto. Essa é a tradução. E quem era Débora? Bom, a gente já viu que ela era a cuidadora, a ama, a babá de Rebeca, que era mãe de Jacó. E aparece pela primeira vez, ela apareceu lá em Gênesis 24, 59, quando sai da casa de Labão, lá em Padã Arã, para acompanhar a Rebeca no casamento com Isaac. E a grande pergunta que a gente faz é o que ela estava fazendo com Jacó? Bom, a Bíblia não detalha, mas pode ter sido uma hipótese de que após a morte de Rebeca, o que aconteceu Débora talvez tivesse ido morar ali com ela. E aí o que acontece? Com Jacó, né, também, e aí talvez foi enviada pela própria Rebeca para avisar que a fúria de Esaú havia passado. Isso é uma hipótese. Então, o fato, né, aqui que a gente precisa mostrar é que é o seguinte, o registro da sua morte aqui nesse parênteses, né, é de certa maneira que demonstra a demonstração de que ela era uma matriarca altamente respeitada
e amada dentro da estrutura familiar, certo? Aí, continuando aqui, a gente tem ali os versículos 9 até o 15, que esse é o clímax, vamos dizer assim, teológico do capítulo, onde Deus reafirma então a promessa feita para Abraão e para Isaac, agora então vindo sobre a vida de Jacó. E a mudança de nome, Deus confirma, né, o que havia dito lá no Vale do Jaboque, que seu nome não seria mais Jacó, mas Israel. E apresentando-se então como Deus El Shaddai, ou Deus Todo-Poderoso, o Senhor ordena que Jacó seja frutífero e multiplique, promete que dele sairão uma nação, uma comunidade de nações e reis, além de confirmar a posse da terra prometida. E o memorial, em resposta, né, ao que vai acontecer, Jacó levanta então uma coluna de pedra para essa revelação que Deus lhe faz, e aí sobre ela derrama uma oferta de bebida e de óleo, santificando o lugar onde Deus falou ali com ele. E aí, a repetição do nome de Israel. Bom, eu entendo ali, né, se você for bem analisar, Deus já tinha falado com ele ali a questão no Vale do Jaboque, sobre essa questão do nome dele que haveria de ser mudado, né, de Jacó para Israel, Gênesis 32. O que está acontecendo? A questão aqui não é uma falta de compreensão por parte de Jacó, mas a diferença entre uma experiência pessoal e uma ratificação pactual, digamos assim, oficial, né? No Jaboque ali, em Peniel, como a gente viu, foi uma mudança no momento de crise, foi um encontro de crise ali em que Jacó estava desesperado, né? Ele estava ali fugindo de Esaú, e a mudança de nome naquele momento foi bem ali no meio de uma luta íntima, digamos assim. E aí o que acontece? Aqui em Betel, a gente vai ver que é a cerimônia dessa oficialização. Deus El Shaddai aparece para confirmar publicamente, então, a aliança patriarcal, a mesma que foi feita com Abraão e Isaac, atrelando então essa nova identidade aí às promessas de descendência da terra. É como se ali no Jaboque, né, vamos dizer assim, ele tivesse feito, né, digamos assim, assinado um contrato. E aqui em Betel, a gente pode entender que agora ele está acontecendo esse registro em cartório diante aí de toda a congregação aí que foi purificada. Então, quanto à oferta de bebida, então no versículo 14, né, o que a teologia a gente vai chamar isso de libação, ou no hebraico nesek, é a primeira vez que essa prática é mencionada na Bíblia, gente. Então, o que acontece é o seguinte, consistia em derramar um líquido sagrado ali, valioso, geralmente era vinho, mas também podia ser azeite ou água mesmo, sobre um altar ou coluna de pedra. Então, o significado disso era que representava o derramamento total da vida, da alegria e da devoção do adorador ali diante de Deus, naquele momento lindo e maravilhoso para ali confirmar aquele momento especial. E depois, aí nós vamos ver, depois dos versículos 16 até o 20, o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. A vida prossegue, a verdade é essa, mas o que acontece? Existe então uma tragédia profunda que acontece, porque a caminho lá de Efrata, né, que era Belém, Raquel entra em um trabalho de parto muito difícil, e aí tem o último suspiro, antes de morrer ela dá à luz um menino, e ela chama de Benoni, que significa filho da minha tristeza. Jacó, porém, muda o nome então para Benjamim, que é filho da mão direita, conferindo-lhe então uma identidade de honra e não de luto. Ben-Oni e a mudança para Benjamim. O que a gente tem nessas questões aqui? A morte de Raquel, ela é uma das passagens mais dolorosas aí que a gente está vendo do Gênesis. Por quê? Ela era o grande amor da vida de Jacó, porque ele tinha trabalhado, na verdade, 14 anos, você se lembra? E no seu último suspiro, no meio de um parto agonizante, ela chama o menino de Ben-Oni, que quer dizer um lembrete dessa, vamos dizer assim, ambulante dessa tragédia que sobreveio, né? Carregando pelo resto da vida o peso da culpa pela morte da mãe. Mas Jacó ali numa intervenção, vamos dizer assim, de profundo amor, né? Também de liderança espiritual, o que ele vem fazer? Ele vem mudar o nome do menino para que haja essa mudança para Benjamim. E é aí o filho da minha mão direita, ou seja, a mão direita na Bíblia, o que ela é? É sempre um lugar de força, de autoridade, de honra. E aí o que acontece? Jacó estava dizendo, ele não vai ser esse momento da minha maior perda, não. Ele vai ser a força e a honra da minha velhice. E aí o que a gente pode entender? Que a atitude de Jacó aqui com Benjamim nos ensina muito sobre o poder das nossas palavras. Então assim, o que a gente fala para as próximas gerações, o que a gente fala para os nossos filhos, isso também é importante. E como líder espiritual da casa, o Jacó, ele se recusou a deixar o trauma
ditar a identidade do filho que viria, né? Não tinha não poderia carregar esse peso todo, né? E aí depois nós temos o sepultamento de Raquel no caminho de Efrata e Jacó ergue ali uma coluna sob o seu túmulo. Depois nós vemos aí para o final, caminhando já, a questão do pecado de Rúben e a lista dos patriarcas, em que existe ali uma exposição dessa fragilidade, né, vamos dizer assim, da questão moral aí da família escolhida por Deus. E aí temos a questão da quebra de honra, em que Rúben, o filho mais velho, ele se deita com Bila, concubina do seu pai, que era serva de Raquel. E o texto diz que Israel ficou sabendo disso, e esse Israel ficou sabendo disso, custaria então a Rúben a sua primogenitura mais tarde, quando nós vamos ver isso lá em Gênesis 49. Bom, sobre o pecado de Rúben, vamos falar uma questão aqui importante. Veja só, uma informação fundamental para a gente entender as entrelinhas desse capítulo está ali no versículo 22, quando Rúben se deita com Bila, concubina de seu pai. Veja só, embora pareça, né, e seja realmente um pecado de imoralidade sexual, inclusive gravíssimo, porque é uma questão, vamos dizer assim, de um certo incesto, né? No contexto do Antigo Oriente Médio, gente, esse ato tinha uma implicação jurídica e sucessória. Possuir a concubina do seu pai, do líder patriarcal, então é uma forma de tentar usurpar a sua autoridade e de reivindicar o poder antes do tempo. E a gente vai ver isso quando a gente for ler lá 2 Samuel 16, no futuro, que Absalão fez exatamente o mesmo com as concubinas de Davi. Então isso também era uma questão de você ter essa questão jurídica, essa questão de direito aí resguardada. E aí o que acontece é o seguinte, essa frase curtíssima, né? Israel ficou sabendo disso, carrega um peso enorme. Jacó não fez nada na hora, mas guardou essa informação, e é por causa desse ato de insubordinação e quebra de honra de Rúben, que sempre tentava ali, a gente vê, né, fazer o melhor para o pai, para tentar conquistar ali, né, o apoio, o amor dele. Ele era o primogênito legal, né, mas ele perde todos os seus direitos de herança, dupla lá, a questão de receber em dobro, que acabam depois sendo divididos ali, que a gente vai ver, entre José, que recebe então a porção dupla de terras, e Judá, a liderança real. E aí nós temos então a lista, né, depois disso, dos 12 filhos de Jacó, organizados então pelas suas mães, começando ali por Lia, depois vai para Raquel, depois vai para as servas Bila e Zilpa, e elas formam a base então das 12 tribos de Israel. E aí a gente vai ver no final ainda, na parte final, o capítulo se encerrando, né, fechando aí um grande ciclo geracional em que Jacó finalmente chega a Manre, que é perto de Hebron, onde seu pai Isaac vivia. E aí nós vamos perceber assim, que veja só, por que Deus não ficou em Betel? Deus ordenou que Jacó fosse a Betel, fixasse residência, né, se estabelecesse lá e fizesse um altar. Jacó cumpriu a ordem espiritual e estabeleceu ali o seu centro de adoração. No entanto, veja só, como ele era um patriarca ali, vamos dizer assim, né, semi-nômade, aquela questão de que ele ficava com um grande pecuarista ali, tinha que conseguir grandes pastagens, tinha família, tinha imensos rebanhos, isso exigia uma movimentação constante. Além disso, o destino final da jornada, né, era justamente encontrar o seu pai idoso, que estava lá em Manre, que é Hebron, e que ele consegue fazer isso no versículo 27. Betel foi o local da restauração espiritual, não a linha de chegada geográfica ali da sua vida. Então é importante a gente compreender isso. Depois nós temos ali que Isaac morre em idade muito avançada, 180 anos, é tempo para burro, né? E farto de dias, quer dizer, foram dias muito bons. E aí a reconciliação prática em que Esaú e Jacó, agora reconciliados, ambos enterram o pai, espelhando então o que a gente fala, né? Que Isaac e Ismael haviam feito no sepultamento lá de Abraão. Bom, finalizando tudo isso, o que a gente tem de lição para nós, uma reflexão, vamos pensar dessa maneira, né? A gente vai pensar aqui que Gênesis 35 ilustra a dinâmica da vida de fé. Então, a edificação de altares, né? Um ato que hoje a gente traduz na nossa constância de oração, de uma devoção diária, exige de nossa parte um abandono de ídolos e a purificação do coração. E isso, ao mesmo tempo, esse capítulo também nos lembra que a missão do crente, ela ocorre no mundo real, ali no mundo que a gente tem todas as dificuldades. Jacó
Jacó ouve então a voz de Deus, recebe promessas grandiosas, mas logo em seguida precisa lidar com o luto da perda da sua esposa, a decepção com o pecado do filho, e essa aliança divina é aí o que nos sustenta a caminhada, mesmo em meio às dores e às falhas humanas. Então eu espero que você tenha gostado, né, do nosso tempo aí e que essa lição sirva para você também de aplicação prática na sua vida. Até o próximo café. Café com Jesus e tudo de bom. Um abraço, valeu!